Graça e paz, irmãos. Amém? Aqui é o pastor Júnior. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, eu espero que seja edificante. A Bíblia fala no livro de Jó, capítulo 5, versículo 7. Jó diz que o homem nasce para a tribulação. E ele é como uma faísca que se levanta para voar pelos ares. Sabe o que eu entendo? Que nós nascemos para passar pela tribulação, mas não vamos viver lá. Não somos de lá. Lá é apenas um lugar na tribulação. É a mola que nós encontramos força em Jesus para encontrar paciência, experiência e esperança. Nós não podemos generalizar tudo o que acontece no meio da tribulação. Assim nós corremos o risco de nunca mais sair de lá. Sabe o que significa tribulação? Tribulação é um evento ou uma situação de aborrecimento. Aquela situação que te causa constrangimento, desagradável, um nível de aflição, um nível de dor, adversidade na família, adversidade na igreja, adversidade na escola, com filhos, com amigo. São dor profunda que está na nossa alma, que está no nosso corpo. Causa desgosto, causa tristeza, tudo isso é tribulação. Mas eu não posso generalizar. Ao invés de olhar para a esperança viva que está por trás disso, eu só ver dor e sofrimento. Não, existe um lugar dentro da tribulação que nós podemos dizer não mais, mas não estou desamparado, não estou sozinho, não estou angustiado, porque Jesus está comigo. E nós precisamos entender isso. Tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar que está em Romanos, capítulo 5. Paulo diz assim: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na tribulação você não tem paz. E Paulo disse que a paz de Deus excede todo o entendimento. Todo o entendimento, ao contrário, na tribulação, nessa situação, nessa adversidade, que muitas das vezes nós não vemos uma solução. A paz de Deus, somos apresentados a Deus mediante a fé em Cristo e justificado. Somos justificados porque por Cristo, pela sua morte na cruz, e temos paz com Deus, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça. Temos a entrada ao acesso de Deus pela graça, salvos pela graça. Jesus passou por todo tipo de tribulação. Deus não poupou o seu filho de passar por todas as coisas. E a Bíblia diz que ele foi obediente de morte, e de morte de cruz, e até o fim. Ele ressuscitou para trazer vida em abundância. Pela entrada na fé. E não somente isso, versículo 3, mas também nós gloriamos na tribulação. Quem vê glória, quem vê alegria, irmãos, em tribulação, é alguém que é transformado pelo seu entendimento. Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Porque a tribulação ela faz você se conformar com todo tipo de situação, ao contrário do que diz a palavra de Deus. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Ei, a tribulação tem algo nela que produz. A fé acrescentada, ela produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência gera esperança. São três coisas. A tribulação, eu tenho que me gloriar, eu tenho que me alegrar, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Sabe o que isso quer dizer? Que essa tribulação, essa dor, essa adversidade, quando eu me agarro em Cristo, na esperança viva, vai dissolvendo toda a tribulação. E no tempo certo, as coisas começam a acontecer. E a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Não há confusão na esperança. Deus é um Deus que não trabalha com sombra de dúvida e variação, como diz Tiago. Não, Ele tem vida para você. Você precisa entrar, achar Ele onde que Ele está, achar um lugar nele, se deleitar no seu quarto, se trancar, buscar até Ele vir. Eu sei que quando você fizer isso sem tempo, sem entretenimento, a dor vai dissolver. A presença do meu Rei vai te encontrar. A presença do meu amado vai te possuir pela sua glória. A presença do meu Rei, ela vai te achar. Sabe, a Bíblia diz em Tito capítulo 1, versículo 15, que para o puro, tudo é puro, mas para o imundo, tudo é imundo, porque eles estão com o entendimento e a consciência cauterizada. A fé está doente. Ei, aviva o dom que está em ti no meio dessa tribulação. Aviva a fé que está em ti. Entra no seu quarto, fecha a sua porta. Busca aquele que pode, aquele que sabe, aquele que faz. Para finalizar, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4. Paulo diz: em tudo, ele está confirmando o que Jó disse, que o homem nasceu para a tribulação, mas eu não sou de lá. Jesus suportou, ele passou por isso, ele me tirou de lá, do lado do show, da fosse, das dores, dos dias, dos anos. E Paulo diz, 2 Coríntios 4, 6, 8, em tudo somos atribulados. Quem vive a tribulação, ele generaliza em tudo. Ele faz uma associação, ele diz em tudo, em tudo, em tudo. Ele só vê sofrimento. Para enxergar o lado bom em tudo isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Você consegue não ficar angustiado no meio dessa tribulação, dessa adversidade, desse desgosto, dessa rejeição? Perplexos, mas não desanimado. Você consegue ficar perplexos com tudo isso, que parece que só com você que acontece, mas não se desanimar, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído, mesmo sendo perseguido, não se sentir desamparado, onde o Senhor disse, ei, ainda que passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, as águas não vão te afogar, eu estou seguro nas tuas mãos, como ele disse para Josué, tenha bom ânimo, levanta. Quando Paulo diz na tribulação, ele diz, mas tudo, ele generaliza, é o lado de fora, guerreando com o lado de dentro, mas o que é mais poderoso para mim é o lado de dentro, é intocável, o lado de dentro, o Espírito que está em Paulo é um poder que emana da glória do Espírito de Deus, e Paulo diz, em tudo somos atribulados a uma guerra, ele disse, mas não, ele olha para dentro de si, ele disse, mas não angustiado, porque ele tem uma presença que é maior, ele diz, ficamos perplexos, aí ele olha lado de fora, ele olha para dentro, ele diz, mas não desamparados. E quando ele olha para o lado de fora de novo pela terceira vez, ele disse perseguido. Aí ele olha para dentro dentro dele de novo, diz, mas não desamparado, eu não estou só. Quando ele olha pelo lado de fora, ele diz, eu estou abatido. Ele olha para dentro dele e diz, mas não destruído. É o entendimento que faz a diferença. Muitos têm fé, mas não tem o entendimento e a consciência saudável. É o que faz a fé ficar doente. Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia. Um abraço, fica na paz.